Vamos ver quem tá aí. Vou esperar o povo entrar. Isso, vamos lá. Maria Pereira, paz. Sandoval Cabral, paz do Senhor. Luciano, paz do Senhor. Todos aí estão me ouvindo bem? Você que entrou agora está me ouvindo? Marcos Mitrucci. Yolanda KF Dermoestética, lá de Portugal. Seja bem-vinda, boa noite. Vera Fátima Carvalho, seja bem-vinda. Raquel Alves, seja bem-vinda, querida. Beijo no coração. A Leal Alves Dermoestética. Ah, tá, tem outra pessoa aqui. Seja bem-vinda também, graças paz também. O povo lá da Europa tá em peso aí, ó. Vera Fátima Carvalho, seja bem-vinda, querida. Tiago, Rio de Janeiro. Tá todo mundo me ouvindo? Se você está me ouvindo, põe um joinha e vai digitando aí já da onde você tá falando. Cidade, estado, país, da onde você tá falando. Se você for fora do Brasil, digita só do país que você tá. Se você é do Brasil, digita cidade e estado. Tá? Digita aí, eu quero ver. Quero saber de onde você tá falando. Isso, vamos lá. Enquanto você digita aí, vou colocar aqui um fundo. Pastor Gabriel de Barreto, São Paulo. Querido, olha, 2020 você vai comigo tocar um dia, hein? Você vai comigo. Pensa num pastor que carrega uma unção poderosa no louvor. Meu Deus. Mimoso, Espírito Santo. Lisboa, Rio de Janeiro. Milane Rodrigues. Ministério Washington Cruz. Shalom, querido. Benção. Vamos lá. Bispa Bruna. Paz, minha filha. Se eu vou no Descende? Acho que não. Feira de Santana, Bahia. Vamos lá. Val Professora, seja bem-vinda. Lucas Vieira, paz do Senhor, seja bem-vindo. Adriana Renor, 10, seja bem-vinda. Carol, paz do Senhor. Francisco Souza, paz querido. Mário Hilarino, seja bem-vindo. Isso. Querido, você que está aí conectado, já vai você que está entrando já vai colocando aí da cidade que você está falando, cidade e estado, tá? Isso. Vou procurar um fundo musical aqui pra gente falar, pra gente... Vamos lá. Sinop, povo de Sinop. Stephanie, minha ovelha. Vem ministrar um dia aqui em nossa igreja. Você fala de onde? Lucas Vieira Souza, não sei de onde você é. Tiago, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Presidente Vargas, Maranhão. Que bênção! Eu também sou do Maranhão, ó. Tem gente aí conectado que é lá do Maranhão. Eu sou de São Luís do Maranhão, nasci em São Luís do Maranhão, conterrâneo. Aleluia, Rogério. Rio de Janeiro, Apiacá, Espírito Santo. Maryland, São Paulo. Marcilene dos Santos, de Anápolis, Goiás. Queridos, olha quanta gente fofa. Rio das Pedras, São Paulo.
Edilane Mascarenhas. Que bênção. É sério, sou de São Luís Maranhão. Pato Branco, Paraná. Marcos. Que bênção, querido. Povo Sandoval, Fortaleza, Ceará. Povo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bênção. Alguém aqui, ó, Ministério Washington Cruz, morou em São Luís também, 17 anos, que legal. Isso, tá entrando o povo aí. Louveira, São Paulo. Você que tá entrando aí, vai convidando o povo aí, vai convidando. Vai convidando o povo. Bênção de Deus. Vamos falar hoje. Edilson. Profeta Edilson. Entrou online aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ó, alguém dizendo que gosta muito dos vídeos. Adriano Vasconcelos, Pai do Senhor. Pai do Senhor, querido. Ana Lúcia, minha ovelhinha, também tá aqui. Isso, vai convidando as pessoas aí. Vamos lá. Vamos falar sobre o que hoje? Alguém aqui recomenda um assunto aí pra gente falar hoje? Alguém aqui recomenda algum assunto aí? Paz do Senhor. Ó, Marli Batista, pastora Marli Batista, lá do Rio Grande do Sul. Alguém falando, preciso ser destravada. Som dobrada. Vamos lá. Algum tema pra gente falar hoje? Projetos. Unção, som dobrada, unção. Quando o senhor vem a Parnaíba, Piauí. Não tenho agenda para o Piauí, mas eu estarei no Nordeste no dia 18. Eu estarei em Limoeiro do Norte. História do avivamento. Cura. Avivamento, o pessoal está pedindo cura. Amor de Deus. Ótimo assunto. Vamos falar do amor de Deus? Cobertura espiritual. Tem gente pedindo cobertura espiritual. Vamos lá, vamos começar a falar do amor de Deus, tá? O amor de Deus, esse é um assunto, na verdade, ó, alguém tá pedindo libertação. Quando saber se realmente aquela pessoa foi completamente liberta. Ó, fizeram uma pergunta aqui legal. Mas deixa eu responder uma coisa para você. Algumas pessoas, elas falam assim, ó. Eita, bastante assunto. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho de cada assunto desse, para que a gente, né, vai ser um apanhado geral, um presente de Natal para você que me segue aí nas mídias sociais. Eu amo você, ó, coraçãozinho, amo vocês. Então, presente de Natal, vamos falar de vários assuntos, vamos falar até o que der tempo aí, tá bom? E aí vamos ver o pessoal que entra, mas vamos lá. Respondendo a pergunta que a Bispa Bruna fez, ela perguntou assim, como saber se uma pessoa ela foi realmente, totalmente liberta? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Libertação, ele é algo que ele é contínuo. E não tem esse negócio de assim, uma vez que você ministrou a libertação na pessoa, acabou, ela foi liberta e já era, acabou e pronto. Não é bem assim. A gente tem ido ministrar em alguns lugares e é incrível como às vezes a gente chega em lugares e a gente começa a ministrar a libertação e a gente vê, às vezes, pastores manifestando, a gente vê obreiros manifestando, líderes manifestando, e aí a gente pergunta assim, quando eu falo manifestando, manifestando demônios mesmo. Ou alguma outra manifestação, não do demônio se incorporar mesmo, mas alguma manifestação do tipo dela começar a pôr para fora o mal.
E aí a gente se pergunta assim, nossa, por que essa pessoa tá assim, é uma pastora, há tanto tempo e tal? Será que ela não foi liberta? Entenda uma coisa, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a Bíblia fala assim que os anjos estão ao nosso redor para nos proteger, mas o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar e atacar. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá, mas não diz que ela não vai tentar. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre ou vai para a glória, o diabo ele fica tentando aprisionar a gente. E a libertação, a prisão ela acontece aonde? A prisão ela acontece na nossa alma. Veja, a palavra de Deus ela diz que nós somos criados espírito, nós ganhamos uma alma, né? Recebemos uma alma, depois somos feitos formados, alma vivente, e temos um corpo que nos serve de abrigo para ter legalidade de pisar nessa terra. Quando nós morremos, o nosso espírito ele vai para Deus, é a parte perfeita, vai para Deus. O nosso corpo ele vira pó e aqui fica, no pó, aqui na terra. Só que a nossa alma que ela é disputada pelos demônios. Então a todo momento que ele puder, ele vai tentar, digamos que, criar mecanismo para nos aprisionar, para nos manter presos, tá? Então, e isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Você já observou que às vezes tem pessoas que elas são extremamente abençoadas, mas existe uma área na vida dela que está travada, que não vai, que não desenvolve, e ela percebe que realmente tem um demônio, tem um espírito maligno agindo e está criando esse cativeiro ali naquela área. Então, isso acontece o quê? Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa passar por diversos processos de libertação em várias áreas da nossa vida. Então, às vezes, você não precisou passar um processo de libertação na questão do vício, na questão da pornografia, mas às vezes você precisa passar por um processo de libertação em outra área da tua vida, na sentimental, na financeira. Tem gente que não consegue prosperar, ou, por exemplo, um processo de libertação na sua vida familiar. Tem casos que a gente vê, por exemplo, de pessoas que o avô teve câncer, a mãe teve câncer e ela está desenvolvendo câncer. Isso é uma maldição. Precisa passar por um processo de libertação para que haja realmente, para que elas fiquem livres dessas correntes. Tá? Então, assim, isso é algo que tem que ser feito, porque quando a gente fala de libertação, a gente só vê na mente a pessoa que está manifestada, e não é bem por aí. Nem sempre. Isso não quer dizer que uma pessoa que não manifesta, não quer dizer que ela não precisa de libertação. Precisa passar por esse processo. E é todo mundo. Ninguém tá livre disso, né? Todas as pessoas têm que passar por isso. Vamos lá ver quem está mais aqui. Bênção, graça e paz. Apóstolo Kleber. Hernani também de Portugal. Marcilene dos Santos, seja bem-vinda. Ok? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Quem entendeu o que eu falei, põe um joinha aí, põe uns coraçãozinhos, dá uns joinhas aí. Me ajuda. Vamos, senão eu não falo para o próximo assunto. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está falando aqui, quero fazer um tour com você lá na Europa, com impartição. Adriana Santos Miranda, seja bem-vinda. Glória a Deus, vamos lá. Conheci uma família assim, morreram quase todos de câncer, olha só. Luciano Silva Pereira, um príncipe lá de BH. Marcelo Fragoso. Amém. Beth, boa noite, querida. Vamos lá. Vamos falar do amor? Vamos falar do amor de Deus. Alguém está perguntando aqui, ó, como quebrar uma maldição hereditária na família?
É uma ótima pergunta isso daí, mas assim, para mim te explicar isso daí, eu precisaria de umas 2 horas e a gente não tem esse tempo todo. Você fez o curso de libertação e batalha espiritual? Lá no curso de libertação e batalha espiritual eu explico em detalhes sobre isso. Você que gostaria de aprender mais a respeito de libertação e batalha espiritual, entra lá no nosso site curaeavivamento.com. Lá tem os cursos que a gente deu esse ano, você pode adquirir. E também tem a nossa sala de mentoria, que nós estamos treinando, mentoreando pessoas aí, né, para que 2020 elas venham desenvolver o sobrenatural, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre o amor. Vamos falar sobre o amor. Alguém foi a primeira pessoa que colocou aí, pediu sobre o amor. Gente, esse assunto sobre o amor é algo que é poderoso e que dá e que abre um leque para muito assunto. Como se diz assim, dá muito pano para manga, na verdade. E deixa eu te falar uma coisa, existe hoje um conceito. Existe um conceito sobre amor totalmente distorcido. Totalmente errado, que está sendo ensinado dentro das igrejas hoje. Um conceito de amor que está sendo ensinado hoje dentro da igreja, que está totalmente equivocado. Tem outra palavra que eu estava procurando aqui, eu não estou conseguindo achar, mas você vai entender o que eu estou falando. Existe um conceito totalmente errado do que é amor. E isso está desenvolvendo uma nova cultura. Uma nova cultura dentro do meio evangélico que está surgindo, distorcido. Boa palavra. E isso está levantando uma nova cultura, uma nova turma dentro da igreja que está trazendo muitos problemas hoje. Deturpado! É essa palavra que eu estava atrás. Obrigado. E tá gerando uma nova turma de pessoas aí que tá bagunçando tudo. Veja bem, tem um pessoal que tem pregado a respeito da graça de Deus e tem colocado a graça de Deus como sendo uma espécie de big graça, aonde essa big graça ela te permite, ela te dá permissão e autorização para você fazer exatamente tudo que você quer, sem não ter nenhuma consequência, sem não ter nenhuma penalidade, sem absolutamente nada. Aonde que Deus simplesmente ele passou uma borracha e disse: agora é tudo permitido, tá tudo legalizado e manda ver, faz o que você quer da sua vida. E não é bem por aí. Quando nós falamos a respeito de amor, e quando a gente se refere ao amor de Deus como Pai, nós como Filho, o conceito que a igreja tem pregado sobre amor é aquele conceito onde o filho ele faz tudo que ele quer. Isso que está sendo pregado dentro da igreja, onde o filho pode fazer tudo que ele quer e simplesmente o pai vai carregar no colo e dizer assim, está tudo certo. Conceito de amor que é pregado hoje dentro da igreja é aquele aonde o filho ele vai, passa uma noitada inteira na balada, enche a cara, como eu vi um pastor comentando sobre isso. Ela vai, enche a cara, passa a noitada na balada, pega o carro, vai dirigir na rua, ele atropela uma pessoa, mata essa pessoa, vai para a delegacia. E aí o conceito de amor diz o quê? Que o pai vai lá, paga a fiança e leva o filho para casa e tá tudo certo. E isso não é amor, o nome disso é irresponsabilidade. O pai que faz isso tá, na verdade, conduzindo o filho a uma grande perdição. E isso não é amor. Porque o verdadeiro amor do pai, ele vai fazer, sabe o quê?
ele vai continuar amando aquele filho que cometeu aquele erro. Ele vai continuar amando, mas ele não vai pagar a fiança dele e vai dizer assim, não, você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Por que eu estou te contando isso? Que hoje estão pregando um amor deturpado dentro da igreja. É porque hoje a gente tem visto um monte de gente se desviando da igreja. E quantas pessoas eu tenho acompanhado e tem surgido os desigrejados, aquelas pessoas, aquele nível aquela nova categoria de evangélicos que se autodenominam os desigrejados, que isso é outro assunto muito sério, onde eles dizem assim, não preciso mais ir para a igreja. E quando você vai conversar com essa turma, eles falam uma coisa, eles dizem assim, eu saí da igreja porque eu fui maltratado dentro da igreja e na igreja não existe mais amor. Mas qual o amor que não existe na igreja? Aquele amor, aquele conceito que foi ensinado para ele que pode fazer tudo. Porque quando ele começa a fazer um monte de besteira na igreja, aí vem um pastor, um líder, vem alguém e repreende ele de forma dura, de forma até menos incisiva, dizendo para ele, ó, você está errado, você precisa ser corrigido. E então, nesse momento, aquela pessoa ela sai da igreja e começa a falar mal do pastor, mal da igreja, fala mal de Deus, que o pastor não presta, que não sei o quê. E aí começa aquela coisa. E aí sai da igreja e foi a partir daí que começa a surgir os famosos desigrejados. A partir daí começa a surgir aqueles desigrejados. E aí, usar a palavra desigrejado é uma palavra muito forte. Porque a igreja, ela simboliza o corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, quando está falando do corpo de Cristo, a gente está falando de algo orgânico, precisa de pessoas reunidas para estar junto ali. Então, se eu sou um membro do corpo de Cristo, estou inserido no corpo de Cristo, então eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude. Então, assim, dizer que ele é desigrejado, está dizendo que ele não faz parte do corpo, não é bem por aí, porque o corpo não está ligado a uma placa de igreja, a uma placa de uma denominação. Mas, veja bem, se eu sou um membro, imagina aqui, tem minhas mãos, tem meus dedinhos aqui, ó, os dedinhos nervosos, aleluia. Eu tenho meus dedinhos aqui. E veja, esse meu dedo ele está aqui e ele tem movimento. Se eu arrancar um pedaço dele aqui, se eu beliscar, cortar, eu vou sentir dor. Mas ele tem movimento, ele tem uma função aqui. A minha mão tem uma função, meu braço tem uma função, minhas pernas têm uma função, meu nariz, minha orelha, cada membro aqui do meu corpo tem uma função no meu corpo. E é muito importante. Então uma pessoa que diz assim, eu sou um desigrejado, porque ele não está inserido dentro de uma denominação, não. Ele continua sendo corpo. Só que essa turma dos desigrejados, o que eles são na verdade? Eles fazem parte do membro. Ou melhor, eles fazem parte do corpo de uma forma destacada. Mas na verdade, eles não são membros orgânicos com movimento. Eles não passam, sabe de quê? De próteses. Próteses. São membros que estão inseridos no corpo, mas que não têm nenhuma ação. Não tem movimento, não tem função. E isso é perigosíssimo. A Europa, tem gente aí que está me assistindo da Europa. E eles sabem do que eu estou falando. A Europa hoje, ela tem sofrido uma escassez do Evangelho. A perca do Evangelho. E um dos motivos que isso tem acontecido é exatamente por conta disso. As pessoas, elas... Tem um ditado que começou lá falando assim que todos os caminhos levam a Deus. Aonde a pessoa ela pode buscar Deus na sua própria casa, não precisa mais. Não precisa mais participar de uma igreja, ele pode buscar a Deus lá. Alguém está pedindo meu conselho, eu vou já dar meu conselho.
pode seguir em casa, não precisa mais ir para a igreja. E aí pensa nisso. Só que uma pessoa, uma vez que ela para de estar no meio da turma, uma vez que essa pessoa ela para de estar inserida no meio do grupo, ela começa a deixar de receber o alimento, que é a seiva. Ela passa de estar envolvida em atividade e ela se torna uma presa muito fácil para Satanás. E o primeiro campo que Satanás vai trabalhar é na mente dela. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa questão dos desigrejados aí é algo muito complicado e que tem surgido, e o principal discurso deles é dizer assim, é dizer o seguinte: nós vivemos o reino de Deus, a igreja hoje não tem mais amor lá dentro. Esse é o discurso que eles usam, né? Que os desigrejados usam, e é um discurso que não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que você me responda aqui, tá? Comenta aí. Quem serve a Deus? Diga eu. Quem serve a Deus? Diga eu. Digita aí. Quem serve a Deus? Digita eu. Vamos lá. Me ajuda, crente. Senão eu não continuo. Tem que ver pelo menos uns 3 eu aí, ó. Eu. Muito bem, muito bem. Nós temos 45 pessoas online simultâneas, 46 simultâneas. Vai chamando o povo aí, ó. Yolanda, também lá de Portugal. Edilson, eu, isso. Olha só. Deixa eu te falar aqui. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como você serve a Deus? Responde aí. Como você serve a Deus? Responde aí. Digita aí embaixo aí, bem aí, ó. Como é que você serve a Deus? Responde. Eu sirvo a Deus assim. Diga uma coisa só. Uma coisa. Responde aí. Como é que você serve a Deus? Quero que você me responda. Aí, já tem gente pensando. Tem gente pensando. Amando todos os dias, eu sirvo a Deus pregando, adorando Ele, em amor, em espírito e em verdade. Alguém falou servindo, não vale. Obedecendo, louvando. Servo de servo. Servindo na obra, na igreja, adorando. Vamos lá, trabalhando na igreja. Vamos lá. Levando a palavra aos doentes de alma. Vamos lá. Em atitude, obedecendo. Servindo o corpo. Fazendo sua vontade, tentando influenciar outras pessoas para a salvação, servindo a pessoas. Guerreiro 2111. Bingo! Olha só, você serve a Deus servindo a pessoas. Você serve a Deus servindo a pessoas. Como é que você ia servir a Deus se você estivesse no meio do nada, no meio de uma ilha deserta, lá só tivesse você lá dentro daquela ilha, só você lá? Como? Como que você ia servir a Deus? Não ia ter pessoas para você servi-las. Então você ia... Não estou dizendo que você não é de Deus. Só estou dizendo que servir a Deus, você serve a Deus servindo a pessoas. A pessoas. Lê Jesus Cristo. O que ele falou? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Aí ele libera e diz, recebei o Espírito Santo. Jesus ele veio, foi enviado para quê? Para servir aqui. Para curar, para libertar, para salvar. Foi para isso. Então você serve a Deus quando você serve as pessoas. Então... você precisa estar inserido no corpo. Como? Servindo. Então, veja bem. Aí o povo dos desigrejados, eles falam assim... o meu negócio é reino de Deus.
Meu negócio é reino, meu negócio é reino de Deus, não tem nada com igreja. E aí ele acha que reino de Deus é só unir um montão de gente. Não é isso não, o reino de Deus não. A palavra de Deus é clara em dizer que o reino de Deus, ele é manifesto em poder e é tomada à força. Então precisa de uma ação, servindo ao outro, curando, libertando. Então você precisa estar interagindo com pessoas, tá? Então a pessoa que fala assim, eu não preciso para a igreja, eu não preciso sei o quê, e acha que tem amor, ela tem um amor fake. Ela tem um amor fake. Pessoas que... E aí essas pessoas, os desigrejados, eles têm uma forte deficiência em se submeter a autoridades. As autoridades... Alguém me perguntou aqui sobre cobertura espiritual. Eu nem vou entrar nesse assunto hoje. Mas essas pessoas, elas têm um forte problema em se submeter às autoridades. E tem gente que fala assim, eu não tenho negócio de aliança com um homem, meu negócio é com Deus. Querido, se você não ama o teu próximo e que você está vendo, você diz que vai amar a Deus que você não vê como. Outra coisa, a palavra de Deus, tudo que você vê na Bíblia, seja um ponto, uma vírgula, tem um significado, ela não está ali à toa. E você vai ver do início lá de Gênesis, do momento que Deus, com toda a sua soberania, com tudo que Ele é, Deus, Ele faz uma aliança com o homem. Deus precisava fazer aliança com o homem? Não. Mas por que Deus, sendo soberano, faz uma aliança com o homem? Para mostrar para o homem que o homem também precisa fazer aliança com outro homem, tá? Então, você vê como tem muita coisa a respeito do amor que dá pra gente falar e que tem muita gente negligenciando esses princípios no dia de hoje. Tem muita gente negligenciando esses princípios no dia de hoje. Se Deus, na sua soberania, fez uma aliança com o homem, por que você, que está aqui para aprender com Deus, você não pode ter uma aliança com uma autoridade, com o pastor, aquele que Deus colocou para falar o teu coração? Tem um vídeo lá no meu canal que eu faço com um dos Café com o Profeta, onde a gente fala a respeito de que não existe profeta sem sacerdote. Não existe profeta sem sacerdote. Não existe, querido. Profeta sem sacerdote é, na verdade, bruxo. Se o cara se movimenta em poder, sem autoridade, ele é um bruxo. Para ele ter autoridade, ele precisa estar debaixo de autoridade. Tá? Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus aí. Quem entendeu um pouco sobre isso, diga amém. Eu quero entrar em outro assunto agora. Se todo pastor... alguém está perguntando, todo pastor é ungido? Eu vou te falar uma coisa aqui. Isso vai mexer tua mente aí, ó, com tua cabeça. Alguém perguntou assim, apóstolo, todo pastor é ungido? Deixa eu te falar, toda pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é ungido. Tá? Aprende isso. Agora, se você me perguntar se todo pastor que está como pastor, ele tem um chamado pastoral, não, nem todo. Nem todo pastor que está como pastor, ele tem esse chamado pastoral. Alguém perguntou algo aqui? Mas como essas pessoas vão descobrir onde congregar? Uma boa pergunta. Perguntando ao Espírito Santo. É Ele que vai mostrar para você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Adriana Pereira está falando, eita glória, sou ungida. Você é ungida sim, querido. Você é uma discípula do Senhor poderosa.
Aí agora perguntaram, por que tem pastor que não se movimenta com poder, não tem cura, não tem libertação, não tem a manifestação do poder? Unção não é poder. Poder é uma coisa, unção é outra, tá? E basicamente, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que que a maioria... você sabia que a manifestação do poder, os sinais, prodígios, as manifestações de cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, isso é algo que toda pessoa que aceitou Jesus, ela pode manifestar isso? Você sabia disso? Toda pessoa que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode manifestar os sinais, prodígios, curas, milagres, pode sim. Existem princípios que você precisa. O primeiro deles que eu vou te ensinar aqui é que você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. Veja, a palavra de Deus ela não diz que o povo sofreu por falta de poder, porque o poder estava sobre as pessoas. Estava lá no lugar, o Espírito Santo está aqui, então o poder é real. Mas a palavra de Deus diz que o povo sofreu, pereceu por falta de conhecimento. E até o dia de hoje é assim. As pessoas elas sofrem por falta de conhecimento. Escreve aí, conhecimento. Interage comigo aí, crente. Vai lá, digita, conhecimento. Francisco Silva, shalom, querido. Fernando A. Alguém tá falando colar no apóstolo igual Super Bonder. Vocês são uns fofos. Isso, vamos lá. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo a respeito de a falta do conhecimento, o que faz? Eu nem vou entrar nessa área do sobrenatural, eu vou entrar na área secular para você entender aqui umas coisas. Tem gente que pensa assim, tem gente aqui, que tem se perguntado assim, nossa, por que eu não sou tão inteligente? Fala aí, quem nunca pensou isso? Nossa, eu sou tão burro, por que eu não sou mais inteligente? Quem nunca pensou isso? Né? Agora, quem já pensou isso? Põe um joinha aí, Quem já pensou ou põe um dedinho Ele já pensou assim, nossa, eu sou muito burro. Por que eu não sou inteligente? Todo mundo já pensou isso, né? Quem nunca pensou algo assim do tipo, eu não presto pra nada. Eu não presto pra nada. Quem nunca pensou isso? Eu não valo nada. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Quem nunca pensou isso? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E eu quero que você me responda. Deus, ele já errou alguma vez? Deus já errou alguma vez? Responde. Deus já errou alguma vez? Não, né? Deus nunca errou. Deus nunca errou. E a palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Se Deus é perfeição e você é imagem e semelhança dele, então você também é perfeito. Você carrega um poder que nem você sabe que você tem. E você não sabe que você tem esse poder. Quando você nasceu, quando criança, presta atenção nisso, é poderoso. Quando Jesus ele disse assim, o reino dos céus é parecido com as crianças, o meu reino é igual a essas crianças. Todo mundo acha que Jesus está falando disso por conta da ingenuidade
ou daquela criançada ela não ter maldade no coração. Não foi por isso que Jesus falou isso. Sabe por que Jesus falou isso? Porque para aquela criança, ninguém tinha falado para ela que ela não era uma boa pessoa, ninguém tinha falado para ela que ela não poderia conquistar os altos lugares, ninguém tinha falado para a criança que ela poderia ser algo poderoso nesse mundo. Você foi criado dotado de uma grande inteligência, de uma grande energia, você foi criado dotado de uma grande sabedoria, com um poder extraordinário. Só que ao longo do tempo, vem um monte de gente enviado pelo capeta, falando um monte de besteira na tua mente, dizendo para você que você não é capaz disso. Sabe por que você não ora pelas pessoas e vê elas sendo curadas? Você sabe por quê? Porque alguém falou para você que só quem pode pôr a mão em alguém para orar é o ungido, aquele cara lá que é quase um querubim. Por isso. Aí quando vem a turma dos meus alunos da sala de mentoria que estão sendo mentoreados por mim, eu começo a aplicar um monte de exercícios para eles, exercícios forçando eles começarem a trabalhar, a eles pensar, a eles se perguntar. Na verdade, eu estou fazendo, sabe o quê? Pegando uma grande borracha espiritual e estou apagando da mente deles aquele monte de código distorcido que colocaram lá dizendo que eles não podem. Deus ele falou assim, ó, para Josué: sede forte e corajoso, pois eu sou contigo. Sede forte e corajoso, porque eu sou contigo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Gente, quando Deus vai falar com Moisés, Moisés estava gago, estava feio, estava fedido, estava lá no deserto, lá jogado para as cobras. Deus vai falar para ele: vai lá. Ele falou: mas eu sou gago, eu não sei nem nada. Ele falou: tu não sabe o que, o seu cabeção? Gente, Deus ele fez você dotado das maiores habilidades. Olha só, tem uma frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Você já ouviu esse versículo? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Já viu isso aí? Isso é uma mentira. Isso não está na Bíblia. Quem falou, isso não é versículo. Quem falou isso daí foi Albert Einstein. Isso é uma mentira. Deus não erra na criação dele. Quando ele cria alguém, ele cria dotado de uma habilidade sobrenatural. E quando ele chama as pessoas, ele chama elas porque ele sabe da capacidade que ele colocou dentro delas. E querido, deixa eu te falar mais ainda. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, essa habilidade que outrora é natural, que na criação foi natural, quando o Espírito Santo ele vem dentro de você ou vem sobre você, essa habilidade ela passa a se tornar sobrenatural na tua vida. Então você passa a desenvolver coisas que no natural você não faria. Quando a gente fala do Espírito Santo vir sobre uma pessoa e revesti-la de poder, a gente não está falando de transformar ela num missionário, num pastor, num apóstolo, num querubim, num serafim, não está falando disso. Mas está falando de entregar para ele, de destacar ele no meio das outras pessoas e colocar ele numa posição sobrenatural, numa posição de destaque para ele fazer coisas que os outros não fariam. Ou você acha que o Espírito Santo, quando ele vinha sobre Sansão, era para transformar ele num pastor? Você acha que quando o Espírito Santo ele veio e revestiu Davi, veio para transformar ele num apóstolo? Você acha que quando o Espírito Santo ele veio sobre Moisés, veio para transformar ele no quê? Num bispo? Não! Veio sobre Moisés para ele liderar. Veio sobre Sansão para ele se tornar um libertador. Pisou na bola, perdeu lá. Veio sobre Davi para quê? Para ser um rei por excelência. Alguém está falando que Moisés falava 70 idiomas, então por que ele era gago?
Veja, eu acredito que Moisés falava muito mais do que isso, tá? E não vai dar para mim entrar nesse assunto, que eu precisaria de 1 hora para te falar só sobre isso daí, tá? É exatamente o que o profeta Edilson acabou de falar, ó. O Espírito Santo, ele vem sobre a vida de uma pessoa para despertar o leão que já está dentro dele. Então, basicamente é isso, gente. O Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida para te dar habilidades sobrenaturais, para você desenvolver algo, para você fazer algo que no natural você não conseguiria fazer. E isso daqui é algo incrível, isso. E o que mais me deixa assim é que eu fico às vezes pensativo e fico nervoso com isso. É quando eu vejo, por exemplo, dentro das igrejas, pessoas muito boas, cheias de conhecimento, pessoas dotadas de habilidades poderosas, que têm o Espírito Santo, e essas pessoas passam extrema miséria, passam períodos assim terríveis na sua vida no secular. E aí, uma teologia diabólica dizendo que o crente bom é aquele crente que passa miséria. Mas Deus não quer isso para ela. Por que que aqueles grandes homens de Deus receberam a bênção de Deus sobre a vida delas e se destacaram em todas as áreas, principalmente na prosperidade? E nos dias de hoje, tem se pregado que a pessoa, o crente bom, ele tem que passar fome. Então, alguém está perguntando, apóstolo, qual a diferença entre ser chamado e escolhido? Ótima pergunta que você fez. Eu sei que você está na sala de mentoria, você está sendo mentoriada por nós. E amanhã eu vou subir já as aulas de quarta, porque quarta é feriado, eu vou subir amanhã, tá? De manhã, para vocês, vão antecipar. E eu vou falar em na verdade, sim, eu vou falar uma parte agora, amanhã já vou subir a aula sobre isso, e na outra semana eu mando o restante da aula sobre isso. Você vai entender tudo, tá? Na verdade, alguém está perguntando por que eu sinto a presença do Espírito Santo e não consigo ouvir a voz dele. Você ouve, você não aprendeu a discernir a voz dele, mas você ouve sim. Também te amo, querida. Ó, você aqui, ó. Olha lá, olha o que eu acabei de falar. Já ouvi na minha igreja que quando a gente é crente, temos que estar passando luta e não somos, senão não somos crentes. Quem disse isso? Quem falou isso? Pode repetir o site para os cursos de mentoria? É Aleal Alves. Tá difícil. KF Dermoestética. Eu vou pedir pro pessoal daí de Portugal mandar para você. Eu vou pedir pro pessoal mandar para você. Mas é curaeavivamento.com, tá? Então, gente, olha só. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui antes que o nosso tempo acabe, tá? Vamos lá. E aí a gente tava falando sobre os crentes que passam por lutas, passa miséria, passa fome, passa tudo. E hoje eles pregam que essas pessoas que passam isso é porque são crentes. Se ela tá bem, se ela tá prosperando financeiramente, se ela tá tudo bem, então ela não é crente. Isso é uma mentira, tá? Então deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele entregou para você uma autoridade poderosa. Alessandra Alves, é isso aí. Alessandra Alves. Vou pedir para Carlos ou Raquel mandar para você. Olha só.
Isso daí é uma mentira. Dizer que as pessoas têm que passar fome, senão ela não é crente. Isso é uma mentira. Deus, ele entregou uma autoridade poderosa em tuas mãos. Deus entregou uma autoridade poderosa nas tuas mãos, chamada livre-arbítrio. Sabe o que é isso? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é... A igreja prega que o livre-arbítrio na verdade, a opção que você tem de escolher entre o que é certo e o que é errado. E na verdade, o livre-arbítrio ele não é só isso. O livre-arbítrio ele é, além de você escolher entre o que é certo e o que é errado, é também a habilidade que você tem para escolher dentre o que é certo o que você quer. Você sabia que você pode escolher ser uma pessoa muito próspera? Você sabia que você pode escolher ser uma pessoa muito feliz? Você sabia disso? Isso é livre-arbítrio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu mandei lá no nosso grupo do Instagram, do Telegram. Ah, tá. Deixa eu te falar sobre o Telegram aqui, ó. Quem ainda não tá no grupo do Telegram, eu vou, depois dessa live, eu vou colocar no Stories o link, que aí você vai arrastar pra cima e você vai cair direto no grupo do Telegram. A gente tá mandando muitas mensagens pra mudar, pra 2020 você conquistar lugares poderosos de prosperidade na família, no sentimento, na vida financeira, profissional, tudo, tá? Então eu vou colocar e você entra lá. Então vamos lá. E aí eu coloquei lá uma enquete, eu falei, e algumas pessoas optaram, eu coloquei falar sobre planejamento ou falar sobre princípios para a felicidade. E aí algumas pessoas falaram, não, eu quero planejamento. Então lá eu falei sobre planejamento, aqui eu vou falar sobre princípio para a felicidade. Deixa eu te dizer aqui rapidinho. Felicidade, ela é uma decisão. Ela não é só um sentimento. A felicidade, ela não está atrelada. O problema das pessoas estarem desenvolvendo muita depressão no dia de hoje é porque elas estão atrelando a felicidade a alguma coisa. Então, por exemplo, só vou ser feliz se eu tiver um celular. Só vou ser feliz se eu tiver um notebook. Só vou ser feliz se eu tiver chocolate. Só vou ser feliz se eu tiver casado. Só vou ser feliz se eu tiver isso, aquilo, outro. Não, tá errado. Uma vez a gente foi tirar férias, foi no início do ano, fui tirar férias, a gente foi pra praia. E lá na praia, gente, a gente acordava às 6 horas da manhã e ia à praia. 6 horas da manhã. A gente ficava na praia o dia inteiro, torrando lá no sol, na água salgada. E quando saía da praia era 8 horas da noite. Vinha pra casa, tomava um banho, trocava de roupa, jantava, comia alguma coisa e voltava pra praia e ficava à noite. Resultado, a gente voltava pra casa, já era de madrugada. Ia dormir 1 hora da madrugada, 2 horas, mas 6 horas da manhã a gente acordava cansado, com sono, mas a gente acordava, preparava as coisas para ir para a praia de novo. Durante 10 dias a gente fez isso. E a gente ia feliz. Por que que a gente ia feliz? Porque nós criamos essa situação. Que nós criamos essa situação. Então, como nós criamos essa situação, a situação que a gente criou para nos trazer bem-estar. Mas a felicidade foi por decisão. O que eu quero dizer para você é que tem gente que está entrando em depressão por conta de tristeza em altos níveis, porque ela está atrelando a felicidade dela a um acontecimento por desastre. Ah, aconteceu, então vou ser feliz. Se não acontecer nada, eu vou ser infeliz. Não, você que tem que decidir ser feliz e é você que tem que decidir criar a sua felicidade. É você que tem que fazer isso. Então, esse poder chamado livre-arbítrio, ele envolve muita coisa.
Envolve você ser uma pessoa bem-sucedida na vida, envolve você ser uma pessoa rica, envolve você ser uma pessoa que se destaca na tua empresa, ter uma família. Então, é você que decide isso. Deus não vai fazer por você aquilo que é para você fazer. Tudo que Deus tinha de fazer, Ele já fez por nós. Quando Ele criou você, isso está lá em Gênesis. Ele criou você, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem. E assim criou Deus, homem e mulher. E disse, dominai sobre terra, sobre água, sobre ar, sobre tudo que está sobre a água e embaixo da água, no céu. Então Deus, Ele passa o domínio para a gente. Ele está dizendo assim, estou te dando livre-arbítrio para você fazer da tua vida o que você quer. Aí tem gente hoje que fica pedindo para Deus, Deus, muda minha vida, muda minha vida, muda minha história. Deus, Ele pode fazer um milagre para você, pode? Sim. Deus pode fazer milagre? Pode, mas entenda. Tem muitos milagres na nossa vida que nós só precisamos de milagre quando a gente negligencia algum princípio. Sabe por que Deus mandou Moisés ir lá libertar o povo? Porque o povo negligenciou um princípio de honra. Você sabia que o povo de Deus ficou preso lá no Egito porque eles negligenciaram um princípio de honra? Você sabia disso? Olha só, isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Desonra traz prisão e cativeiro, querido. Viu? Prende isso. Escreve aí, ó, para você não esquecer. Não devo desonrar ninguém. Escreve aí. Então é princípio. Gente, hoje a gente tá falando muito legal. Essa live tá uma delícia. Né? Assim, tá falando muita coisa. O Senhor tá falando comigo aqui. Muita coisa. Aleluia. O povo foi aprisionado por quê? Porque eles negligenciaram um princípio de honra. Eu vou te explicar. Quem quer saber como surgiu isso daí? Quem quer? Diga, eu quero, pastor. Aleluia. Quem quer aprender isso aí, essa revelação? Quem quer aprender essa revelação? A glória a Deus. Meu cabelo tá uma bagunça só, gente, olha. Eita. Vamos lá. Vou te explicar. Todo mundo conhece a história lá de José do Egito. Ele foi lá e não deixou o povo morrer lá, né? E não vai dar pra mim falar hoje, ó. Faltam só 2 minutos. Eu vou falar na próxima live. Vamos marcar uma live segunda-feira que vem? Vamos? Quem topa? Quem topa? Diga, eu topo, pastor. Uma live segunda-feira que vem. Olha só, porque tá acabando. Só faltam 1 minuto e 30 segundos para encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Quero te dar um recadinho rápido aqui para você. Nós temos uma sala de mentoria onde nós estamos ensinando muitas coisas, ensinando a você destravar a tua vida. Eu estou desconstruindo todos os códigos errados que implantaram dentro das pessoas, que travaram a vida delas em todos os sentidos, principalmente no ministerial. As pessoas estão fazendo os exercícios, estão trabalhando, estão executando, estão se movimentando e tem gente que está destravando muito rápido. Se você quiser fazer parte dessa turma, da sala de mentoria, então se inscreve lá, tá? Tem um valor, tem. E antes você me xingue, dizer que eu tô querendo dinheiro, antes você me xingue, querido, tudo que você for se movimentar, você vai precisar pagar um preço, tá? E o valor ele é tão pequeno, irrisório, e se você disser assim, é muito caro, não é caro, é você que vale pouco. Aprenda isso que eu tô te falando agora, eu sei que doeu aí, tá? Mas se você quiser a revelação a respeito disso, entra lá na sala de mentoria que nós vamos falar a respeito disso, tá bom? E depois quando acabar essa live, eu vou colocar o link para o grupo no Telegram. Você entra lá no grupo Telegram e recebe os nossos áudios aí
diariamente as enquetes, participa, até você decidir se quiser entrar na sala de mentoria e ser mentoreado por esse pequenininho que é apenas pó e poeira, mas que o Senhor quer liberar sobre a tua vida uma palavra. Ó, beijo no teu coração, Feliz Natal e a gente se vê segunda-feira antes do Ano Novo. Tchau!